Hoje fiz para o jantar uma quiche de abóbora com frango e resolvi gravar para vocês. É muito saborosa e saudável. É sem glúten e sem nenhum ingrediente lácteo, ou seja, pode ser consumida também por celíacos, intolerantes à lactose e ou alérgicos ao leite. A primeira coisa a fazer é refogar o frango. Eu usei cerca de 2 xícaras de chá de peito de frango processado cru no multiprocessador. Quem preferir, pode cozinhar o peito de frango e desfiar antes de refogar. Refoguei cebola e alho no azeite, acrescentei o frango e fui temperando. Fogo baixo, mexendo sempre. Temperei com sal, pimenta do reino, cominho, açafrão, chimichurri e páprica. Além do peito de frango, também vou usar 300 gramas de abóbora cozida e amassada, 6 colheres sopa bem cheias de amido de milho, 3 colheres sopa bem cheias de farinha sem glúten, 3 colheres sopa bem cheias de farinha de arroz, uma pitada generosa de sal e uma de goma xantana, azeite, 2 ovos, água e pimenta do reino. A farinha sem glúten que eu usei foi a farinha de amêndoas, mas vocês também podem misturar 2 outras. Por exemplo, pode misturar farinha de linhaça dourada com farinha de grão de bico ou farinha de linhaça dourada com farinha de castanha, contanto que some 3 colheres sopa bem cheias. Vou misturar 3 colheres sopa de azeite, 1 colher sopa de abóbora e 1 ovo, reservar. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Sandra Marques, sejam todos bem-vindos. Sou diabética tipo 1 há 42 anos e as receitas que posto são as que faço para minha família. Coloquei numa tigela o amido de milho, a farinha de arroz, a farinha de amêndoas, a goma xantana e o sal. Misturei. Em seguida, acrescentei o creme que havia reservado, misturei novamente. Para dar o ponto de massinha, vocês vão usar um pouquinho de água. Lave a mão antes de testar o ponto da massa, porque massa sempre vai grudar em mão suja de massa. O ponto correto é esse. Se você está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando eu postar novos vídeos. Colocar plástico por baixo e por cima da massa antes de abri-la vai facilitar a colocação dela na forma. Eu abri a massa utilizando um rolo, mas você também pode utilizar uma garrafa. O plástico que estava por baixo da massa me ajudou a colocá-la na forma, ajeitei e tirei o excesso de massa das bordas. Massa ajeitada na forma, ainda sobrou um pedaço de massa que pode ser utilizado, por exemplo, depois de colocar o recheio, fazer bolinhas com ela e colocar ao redor da torta. Furar todo o fundo da massa e levá-la ao forno por cerca de 10 minutos. Bater o creme que será misturado com o frango. 1 ovo, 100 ml de água, 1 fio de azeite, uma pitada de sal e uma de pimenta do reino e a abóbora. Lembrando que da abóbora nós retiramos 1 colher sopa para colocar na massa. Aqui vai o restante dela. Bater bem. Massa já pré-assada, eu deixei 15 minutos. Melhor deixar apenas 10, já que a torta ainda vai assar por muitos minutos depois de colocarmos o recheio. Hora de despejar o creme de abóbora no frango refogado e misturar bem.
Se gosta de quiche, curta o vídeo e compartilhe. Recheio já espalhado na quiche, vou levá-la ao forno já aquecido a 180 graus até firmar o recheio. Testar no centro. Dúvidas ou sugestões de receitas para eu postar? Deixem aqui nos comentários. Quiche pronta. Eu testei o recheio bem no centro para ver se estava firme. A quiche está corada. Eu deveria ter deixado pré-assar um pouco menos, por isso as bordas estão mais coradas do que eu gostaria, mas está deliciosa. Espero vocês nos próximos vídeos.